Bem-vindos ao Botão Vermelho Podcast. Aqui é um espaço de conversas e histórias profundas. Em um mundo onde a velocidade corre em 2 vezes, queremos trazer com leveza e profundidade assuntos sobre vida, carreira, dinheiro e saúde. Aperte o botão vermelho, porque algumas verdades precisam ser ditas, algumas respostas já estão em você e alguns caminhos começam com um simples toque. Eu sou a Renata. Eu sou a Carla. E hoje recebemos Luciano Araújo. Bem-vindos, obrigada por aceitar estar aqui. Obrigado, meninas. Como vão todos e todas aí? Então, estou à disposição. Luciano, é uma alegria ter você aqui, porque eu já fiz algumas coisas com você, né? Alguns trabalhos com você. Acho que há 2 anos passei por um trabalho muito especial, onde você me ajudou a olhar para alguns aspectos da minha carreira, da minha vida profissional. Então é uma honra e é uma alegria tê-lo aqui. Muito obrigado. E ao invés da gente pensar nessa formalidade de currículos, eu quero começar fazendo uma pergunta para você, que é a seguinte: o que é o mais importante na sua vida, para você? A paz. Quem tem paz tem tudo. Quem tem paz faz tudo menos guerra. Então, a paz, a busca da paz é uma constante. Mesmo que a gente tenha guerras na vida. A gente não faz a guerra para viver na guerra. A gente faz a guerra para terminar a guerra. Outro dia eu vi um cara falar uma coisa que eu achei muito legal. Que perguntaram, né? Você tá de qual lado da guerra? Ele falou, tô do lado do fim. E eu achei sensacional, porque é entender que a gente não tem que estar em constante luta. A gente não tem que estar sempre fora da zona de conforto. A gente precisa do conforto, a gente merece. E o conforto traz alguma paz, traz tranquilidade. Então, se for para dizer o que é o mais importante, para mim é a paz. E quando você fala paz, você foi me dando algumas pistas, mas quando você fala paz, o que é paz para você? Porque paz para mim significa algo. Paz para Renata, outra coisa, mas para você, o que é paz? Como é que você descreveria? Quando você está em paz, como é que você se sente? Eu me sinto fluido, né? As coisas acontecem. Mesmo que você tenha problemas, né? A gente não pode ser ingênuo de achar que não vai ter problema na vida. Estar em paz não é estar sem problema, mas estar com a cabeça tranquila para pensar sobre. Ter a tranquilidade de raciocínio, de pensamento, de desenvolvimento de ideias para resolver os problemas da vida, para viver efetivamente. E para isso a gente precisa ter paz. Então, quando eu digo que eu tenho paz, é quando eu estou na plenitude do meu pensamento, na plenitude da minha espiritualidade, na plenitude dos caminhos que eu busco, né? Estar dentro daquele caminho que eu quero. E aí isso me traz paz. O que aconteceu na sua vida que você tomou esse caminho? Renata, olha, em 2002, não vou nem falar há muito tempo, né? Porque fica tempo demais, mas em 2002 eu tive uma experiência de quase morte. Depois que você passa por um processo desse, inevitavelmente você muda. Se você mudar depois de um processo de uma experiência de quase morte, nada vai te mudar na vida, eu acho. E isso te mostra que não que necessariamente você estava vivendo errado, né? Porque eu acho que não tem jeito de viver errado. Você vive do jeito que você dá conta. Mas te aponta caminhos que você diz, talvez esse seja melhor para mim, seja mais viável para mim, mais adequado para mim, mais dentro daquilo que eu acredito como realmente bom. Então, quando eu tinha 22 anos, eu tive essa experiência e eu sempre digo que foi a pior e a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi ruim só porque dói, né? As pessoas ao seu redor sofrem e as coisas parecem não ter fim. Mas depois você enxerga que aquele caminho ele foi excelente, por mais difícil que ele tenha sido, porque ele te ensina inúmeras questões. Me conta exatamente o que aconteceu e o que você mudou.
Eu sofri um acidente de carro viajando. Eu ia viajar sozinho e eu estava saindo de viagem, minha mãe resolveu ir comigo. E estava viajando, estava quase chegando no destino. A minha mãe se assustou com a rodovia e gritou. Então eu tirei o carro de uma vez e o carro capotou 5 vezes. E toda vez que o carro capotava, ele batia do meu lado, porque ele girava no ar e batia, girava e batia. Então ele me estragou bastante, né? Eu tive 3 traumatismos cranianos, tive uma fratura de cervical, eu literalmente quebrei o pescoço. E às vezes as pessoas falam, não tem como você estar vivo quebrando o pescoço. Eu tô, né? Então, e aí eu fui socorrido e apesar de tudo, ainda assim erraram. Então me mandaram para casa, falaram, você não tem nada não, pode ir para casa que tá tudo bem. E aí eu fiquei 13 dias todo danado, sentindo muita dor e aí o corpo reclama, né? Ele falou, amiguinho, você estragou, você ir pro conserto. E eu comecei a ter contrações involuntárias, dormências, muita dor. E aí voltei para o hospital, aí me puseram em coma induzido, e aí tive que fazer uma cirurgia muito longa. Então, e aí quando eu saí da cirurgia, a sensação que eu tive é que eu saí pior do que eu entrei. Porque tive que aprender a andar de novo, passei por muitas situações, como fiquei entubado, não comia, tem inúmeras dificuldades. E aí você entende que você precisa das pessoas, que às vezes você vai precisar pedir ajuda, até para quem você não conhece, vai ter que dar conta de receber ajuda, e receber ajuda talvez seja uma das coisas mais difíceis da gente fazer. Da gente aceitar que a gente é insuficiente. Então, assim, eu vou dar um exemplo que o destino bateu na minha cara, né? E assim, no primeiro dia após a cirurgia, eu tava lá e chegou 3 enfermeiros e falou assim, vamos tomar banho? Aí eu pensei, vamos não, né? Vou. Aí eu arrogante, falei, não, eu que vou tomar banho. Aí eles falaram, tudo bem, pode ir. Aí eu entendi que eu não conseguia nem levantar meu braço, eu não conseguia fazer nada. E eu entendi que eu ia precisar de ajuda até para tomar banho. Então, eu tentei e eu falei, eu não consigo mexer nem meu braço. Ele falou, você quer ajuda? Eu falei, agora. E eu acabei ficando amigo dos enfermeiros que me davam banho. Então, naquele momento, a gente para e pensa assim, o destino te dá 3 segundos, né? De MBA. É um MBA da vida em 3 segundos. Você fala, preciso de ajuda. É interessante porque eu percebo que no processo de autodesenvolvimento acontece muito o contrário, né? A gente não aceita as nossas emoções ou não deixa as emoções fluírem no nosso corpo como ela deveria. Tecnicamente a gente chama isso de recalque. E aí o corpo apresenta alguma doença, né? Então, hoje, mais de 90% das doenças são psicossomáticas. E o destino te deu uma oportunidade ao contrário, né? O Sim. destino te mandou uma experiência corporal para você ter uma mudança de desenvolvimento e principalmente espiritual. Sim. Assim, e no hospital, estar no hospital não é uma condição boa de jeito nenhum. É um ambiente difícil, complexo. E se vê situações que você pensa assim, não, eu achei que eu estava mal, entendeu? Então, nada como uma comparação sadia para você entender assim, saia do seu lugar. Então, depois que eu vi a terceira pessoa morrer na minha frente, eu decidi que eu precisava ir embora de lá. E eu falei, como é que eu faço para ir embora daqui? Eu perguntei pro médico, falei, como é que faz para ir embora disso aqui? Porque eu preciso sair daqui. Eu não posso ficar aqui, que tá morrendo todo mundo, né? Eu tenho que ir embora. Eu não quero morrer. Então, ele falou, você tem que ficar bom. Eu falei, como é que faz? Ele falou, você precisa voltar a andar, primeira coisa. E no outro dia, eu já estava levantando da cama e falei pro enfermeiro, me leva para andar. E era muito difícil, mas as pessoas estavam dispostas a me ajudar. Eu entendi que eu precisava, eu entendi que eu também tinha que estar disposto. E foi. Então eu saí rápido. Eu voltei a andar em apenas 3 meses, porque quando eu voltei para casa, tinham passado 2 dias de fisioterapia por semana, eu fiz 5. E pensei, fazer mais fisioterapia faz mal? Não.
Então, eu achei 2 fisioterapeutas que estavam dispostas a falar, não, você vai sair dessa muito melhor do que você começou. Então, é isso. Então, a gente, se você aproveitar, e não é fácil, tá? Hoje eu tô falando, mas, gente, na época, não foi tão simples assim. Qual foi a primeira coisa que você fez na hora que você saiu do hospital? Primeira coisa, É. eu bebi coca. Eu esperando uma resposta espiritual. Não, eu bebi coca. E ele dá uma resposta bem mundana. É. Ô, Luciano, eu fiquei ouvindo você falar e me lembrei de uma das ordens da ajuda, né, que o Bert Hellinger traz para nós, que é: eu só posso ajudar quem quer ser ajudado. E quando você desperta, né? Opa, eles estão aqui para me ajudar, eu quero ser autossuficiente, mas eu não tenho a condição de ser autossuficiente. Então, é o MBA que a vida lhe oferece, né? Em 3 minutos, em 3 segundos, na verdade, né? De você olhar para aquilo ali e falar assim, eu preciso de ajuda. Que é me colocar num lugar menor, humilde, em que eu vou receber. E que para minha cura, eu preciso receber algo. Que eu vejo também que é uma lição da espiritualidade, do fluxo da vida na nossa caminhada. E aí, eu queria perguntar para você, né, o que é que ficou de mais importante dessa sua vivência? O que é que você traz de essencial dessa sua vivência ao longo da sua vida? Legal. Carla, assim, ó, pouco antes desse acidente, eu tinha lido um livro que tem um nome extremamente sugestivo. Quando eu li ele, porque ele me chamou tanta atenção, o título, eu falei, não, eu preciso ler isso aqui, porque tem a cara de coisa que eu gosto. Ele era muito provocativo, chama Publicidade é um Cadáver que nos Sorri. Eu sou formado em propaganda e marketing, e o curso me incomodava. Eu ia aprendendo as coisas e falava, gente, mas isso aqui é muito bom, mas pode ser muito ruim. Entende? Assim, ó, o marketing, a propaganda, né? E marketing, entenda-se, estratégia, né, de negócio. Então, me incomodava que eu falava, gente, isso aqui se for mal usado vai dar errado. E quando eu li esse livro, A Publicidade é um Cadáver que nos Sorri, que é um livro antigo, o autor é Olivier Toscani, assim, aconselho qualquer um ler esse livro. E ele meio que desromantizou tudo. Eu estava extremamente incomodado. Eu falava, gente, eu preciso arrumar uma coisa boa para fazer disso aqui, porque eu estava me sentindo meio ruim, sabe? Aprendi a ciência do mal, né? E aí, logicamente, eu tinha 20 e poucos anos, a cabeça era muito limitada ainda. Mas quando eu passo pela experiência, eu entendi que eu acredito em Deus. Então eu saí, eu entendi que Deus tinha algo para eu fazer. Então eu entendi que eu precisava pegar meu conhecimento, aquilo que eu tinha aprendido e que eu tinha capacidade de aprender muito mais, e eu precisava pôr isso a serviço das pessoas de uma maneira boa. Então, isso me impactou logicamente em todos os sentidos, mas pensando profissionalmente, por exemplo, me impactou no sentido de que eu passei a enxergar que eu tenho um papel, e sem romantizar a profissão, tá? Mas eu tenho um papel de ajudar as pessoas com o meu conhecimento. O marketing, a propaganda, a publicidade, são ciências que, se a gente usar bem usada, elas vão produzir riqueza na vida das pessoas, elas vão ajudar as pessoas a prosperar nos negócios, a prosperar famílias, a prosperar carreiras. E eu entendi que eu precisava fazer algo de realmente bom. É lógico que eu não tive um lampejo e saí do hospital com isso feito. Mas eu entendi que se eu sair daquilo ali, e quando eu saí do hospital, que eu entendi o tamanho do buraco que eu tinha entrado e como que eu tinha saído, eu falei, eu preciso fazer algo de bom. E eu decidi que nunca mais eu ia perder tempo na minha vida, porque eu entendi que o tempo era a coisa mais importante da minha vida. E aí eu entendi também que eu precisava fazer algo de bom. Então eu tinha que, de alguma maneira, aproveitar a chance. Eu tinha tudo para ter morrido. O policial que chegou no local do acidente, ele falou, nossa, morreu todo mundo? Eu falei, não, eu estava aí dentro. O cara me olhou com a cara do tipo... É um milagre. Como assim, né, que você estava aí dentro? E eu estava fora do carro, né? Então, eu entendi isso, que eu tive uma segunda chance e eu preciso usar ela. Preciso usar ela para
fazer o bem. Como que eu posso fazer o bem? Com o meu conhecimento. Tem pessoas que fazem o bem com habilidades, com inúmeras questões. Eu faço com o meu conhecimento. Então, eu consigo estudar, aprender e ensinar. Me tornei professor. E é interessante porque desde o começo, quando você fala da experiência e, doutor, como é que eu saio daqui, né? Me lembrou também um outro autor, Viktor Frankl, que esteve nos campos de concentração na época do Hitler, né? Acho, se não me engano, passou por uns 4. E ele dizia, né? E eu, por ter lido alguns livros dele, ele dizia: isso aqui, como é que eu saio disso daqui? Porque muitos morriam ali dentro. Como é que eu saio disso daqui? E foi aquilo ali que movimentou ele para sair e fazer tudo o que ele fez. Legal. Em prol da psicologia, em prol da psiquiatria, de trazer uma nova abordagem, falar muito de propósito e de sentido de vida, porque é isso, eu percebo que é com esse comichão que você saiu daquele hospital. O que é que eu posso fazer de diferente para servir as pessoas? E aí, eu quero te fazer uma provocação, né, que serve para todos, né, para todos nós aqui. Como é que você está vendo esses gurus de marketing, e principalmente do marketing digital, por aí, pregando o que está pregando, coisas miraculosas, que de verdade eu não sei se são tão miraculosas assim, ou se é uma estratégia de vendas. Carla, tô provocando. Agora é a hora de eu ser cancelado, né? E eu não tô nem aí. Então, assim, eu tenho, gente, tantas restrições sobre tudo aquilo que é definitivo, miraculoso e, sabe, mágico. Porque é isso, né? E há de dizer, há quem diga que não estamos prometendo mágica. Mas, ó, vamos começar que se a gente perguntar para a maioria desses gurus o que é marketing, é provável que nenhum deles saiba falar assim, uma definição que leu num livro de um autor consagrado. Vamos começar por aí. Então, começa já não sabendo o que está vendendo. Isso já é preocupante. Aí vão dizer, você está, como é que fala? Com recalque? Sei lá como é que chama. Né? Porque não é você que está ganhando milhões. Eu prefiro não ganhar milhões e não estou sendo hipócrita, porque eu quero ganhar dinheiro e todo mundo quer, e não me venha com essa conversa de que dinheiro não é importante. Se não for, te passo o meu Pix. Mas o que é mais importante entender é que o seu dinheiro não pode controlar a sua vida. Isso, inclusive, é bíblico. Sim. Aquele que ama o dinheiro está servindo a 2 senhores. E isso é um problema. E vamos popularizar, porque já dizia a música, se não me engano, é do Frejá, quem é o dono de quem? Mostrar o dinheiro, quem é o dono de quem? Né? Uma frase assim, mais ou menos. Então, eu enxergo essa promessa que ela vem muito ao encontro daquilo que o povo quer ouvir. Porque assim, ó, se tem uma coisa que o mundo tá cheio de gente preguiçosa, atrás de resultado, muito resultado com pouco trabalho. Então, a conta não vai fechar. E aí, se você olhar, parece que criou-se uma pirâmide, sabe? Eu compro um super curso, que nele eu descubro que eu preciso comprar um outro super curso. E que eu descubro que eu preciso comprar um outro, e um outro, e um outro. E quando eu vi, eu gastei horrores. E você fala assim, de verdade, e o payback? Entende? Você investiu e Explica qual é o retorno? Explica pro leigo, o que é payback? Então, toda vez que eu faço um investimento, eu preciso ter um retorno em um determinado tempo. Eu preciso que esse dinheiro volte, ele produza e reproduza a riqueza. Que ele transforme aquele capital em mais capital, em riqueza, em dinheiro, em volume. Na medida em que eu começo a fazer investimentos que eles não têm retorno, eles se tornam gastos. E aí Despesas, né? Despesa. E é interessante o que você está falando, porque eu entendo o digital como um formato, né? Quando a gente vai falar de marketing, é bem mais amplo e bem mais antigo. E existe um movimento em que eu não preciso existir
no offline, né? Eu não sou nada no offline, eu ainda não tenho uma expertise ou um negócio consolidado, mas existe uma fantasia que você pode, como se fosse um holograma, né? Me transformar em algo e ser algo na internet. O que você acha disso, né? Do parecer e não ser. É uma fantasia, exatamente. Assim, ó, gente, o digital, para começar, e não fui eu que disse, tá? Outro dia o Kotler, que é o pai do marketing, disse, vi lá uma citação dele, e vamos mais. Para quem gosta aí de bons caras da internet, eu vi num outro programa, caras junto do Flávio Augusto, falando sobre, gente, calma que não é marketing digital, é comunicação digital. Eu assisti a esse programa, Você foi viu, Carla? maravilhoso. Acho que estava o Kaká, Sim, estava o Perini, essa turma. E eu e aí os caras muito, falam, achei muito não é pé no chão. marketing, é pé no chão, porque não é marketing digital. Marketing é um negócio feito de 7 coisas: produto, preço, praça, promoção, pessoas, processos, provas físicas. No mínimo tem que ter isso. E o P de promoção engloba toda a comunicação, que lá dentro tem o que se chama de marketing digital, que seria um nome mais apropriado, comunicação digital, porque eu estou usando o meio digital para me comunicar, para promover produtos, processos, promover serviços, né? Então, quando a gente olha o formato que é vendido, isso é um problema, por quê? Porque não passa uma semana no meu escritório se eu receber algum cliente frustrado, calejado de que gastou horrores e não deu resultado. E Não tem passa uma horrores que semana. é vender o carro, se endividar, Sim, entrar... gente que se empréstimo do endividou. banco. Gente que se endividou, que gastou muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. E que fala assim, ó, não me fale de agência de marketing digital, não me fale disso, não me fale daquilo, e a pessoa está aterrorizada. Eu falo, respira. Vamos entender primeiro se você tem que estar lá. Ah, mas é porque me falaram que se eu não estiver no digital eu não existo. E parece hipocrisia porque nós estamos fazendo um programa no meio digital. Eu posso estar, eu não tenho que estar. E é interessante, A gente sabe precisa tomar cuidado com isso, Sim. né? Com essas verdades absolutas. Sim, e aí tem 2 pontos interessantes que eu quero compartilhar. Um é que eu também trabalho pela parte de negócios, mas principalmente o lado empírico e sutil pelo motivo que as pessoas não conseguem implantar e realizar na vida. E aí existe uma questão importante que é honestidade a si. Então, o que na verdade você quer, né? Qual resultado você busca? Você está conectado com o seu servir? Ou eu quero parecer algo? Ou é o status que eu estou buscando? E ser honesto em relação a isso. Não, eu quero status, eu quero ficar famoso. Tá tudo Quando, certo. quando a gente é honesto, o caminho, né? A trajetória se abre, porque a gente pode desejar qualquer coisa. A questão é acreditar nisso e ser honesto. E eu vi numa questão de uma mentoria que eu fiz, que ela indicava você gravar um podcast sozinho para demonstrar autoridade. E aí, sensacional demais, quando né? eu vi aquilo, sim, indicou um modelo de microfone, indicou um ângulo. E quando eu vi aquilo, do lugar de consultora e terapeuta principalmente, eu pensei assim, eu espero que as pessoas estejam com a terapia em dia, porque pensei eu criar uma outra persona, uma outra máscara que eu vou conversar sozinha, procurando autoridade ou reconhecimento de alguém. Por isso que estamos aqui, né, Carla? Isso. E aí vai ao encontro daquilo que você falou, autoconhecimento. Porque se eu não passo primeiro por esse lugar de autoconhecimento, o que é que pode acontecer? Eu desconecto dos meus valores e eu sigo um caminho que não tem nada a ver comigo, que não tem nada a ver com o meu propósito, com o meu servir. Porque lá com 20 e poucos anos, 22 anos, saindo de uma experiência traumática, difícil, você acessou algo que tinha. Como é que eu vou servir? Qual é o meu servir nesse mundo? E quando a gente trabalha autoconhecimento, a gente olha para esses 2 aspectos. Qual é o meu servir, que vem de uma coisa muito mais ampla chamada clareza.
Clareza. Não, Perfeito, Clara. e é interessante falar que o dinheiro vem, a exposição vem, o sucesso vem. Eu quero saber o que você faz com o vazio, eu quero saber o que que você faz com o seu sono péssimo, com o seu corpo péssimo, Com com bruxismo. os seus bruxismos, com os Com- teus com- pesadelos e fica Com 4 seu- horas da manhã acordando. É, Com seus vícios, porque Sim. aí vem a compulsão, que é onde Sim. eu preciso preencher aquele vazio, então eu conecto com a compulsão. Então, tem tudo isso, mas eu vejo que esse aspecto de clareza é algo muito importante. Ô, Carla, uma vez um cliente meu, eu tava, eu nem fechei com ele, mas por motivos comerciais nossos, né? Mas eu perguntei pra ele, como eu pergunto pra todo cliente meu, o que que você quer? Por que que você me chamou aqui? Aí ele responde, porque eu quero ficar rico. Adorei. E tá Não, tudo foi- bem, porque se foi esse for o valor sensacional. essencial dele, tá tudo bem. Mas você entende o tanto que é honesto quando a pessoa. E não tem problema, eu quero ficar rico. Nossa, que pessoa, né? Vazia. Não, eu também quero, tô nessa aí também, mas não quero só ficar rico, não quero ficar rico à custa de qualquer coisa, nem de qualquer comportamento. Quando eu entendo que assim, ó, o digital é legal, o movimento digital é legal, sim. Sim. Ele é para todos? Não. Assim como muitas coisas na vida, ou quase todas, não são para todos. A gente precisa entender assim, ó, toda vez que eu saio da minha posição, do meu lugar de estar, do meu lugar de ser, eu vou causar um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, alguém vai pagar a conta. Essa conta, muitas vezes ela é dura, ela é pesada e ela chega. Ela pode chegar mais tarde, ela pode chegar mais cedo, mas ela vai chegar. Por quê? Porque não dá para eu fingir popstar a vida inteira. Porque uma hora eu vou cansar. Uma hora isso fica inviável. Uma hora os meus desejos mais íntimos vão me cobrar. Porque talvez eu ter uma vida muito badalada seja um desejo. Mas ter uma família também é. E uma coisa, infelizmente, não vai casar com a outra. E a prova disso é que muito artista, quando resolve ter filho, dá 2, 3 passos para Dá uma trás. desacelerada. Desacelera. Porque não concilia. Agora, vamos falar que ele conciliou. Parece que ele conciliou. Porque o estar em casa ocupa tempo. Estar em casa ocupa tempo. Estar em casa é estar presente na vida daqueles que estão ao meu redor. Toda e qualquer palestra que eu já dei até hoje nessa vida, eu sempre disse que tudo é de dentro para fora. E por mais que pareça utópico, eu tento viver dessa maneira. Mas eu vejo o quanto isso não chega. E as pessoas concordam, mas não fazem. Porque assim, nós somos extremamente simpáticos com as pessoas na rua. A gente é simpático com o mendigo, com o garçom, com todo mundo. E a gente trata mal a nossa mulher, o nosso marido, o nosso filho. A gente não tem paciência dentro de casa. Entende? E não que a gente tenha que inverter. Então eu vou ficar sem paciência na rua e vou ficar fofo dentro de casa. Não é isso. Mas vamos tentar ter um equilíbrio entre, já que eu dou conta de ser paciente, manter a minha imagem, né, linda e chega brilhosa, né, lustrada na rua, vamos ter essa imagem dentro de casa. Então vamos manter o mesmo grau de paciência, o mesmo grau de resiliência dentro da nossa casa, a mesma educação, o mesmo tom de voz. A gente não consegue. Então, parece que não tem nada a ver, mas a internet produz na gente pessoas extremamente amáveis. E você fala, cara, como eu quero ser como esse fulano, ciclano, beltrano. Ou extremamente bonitas, né? Amáveis, bonitas, inteligentes. Inclusive bonitas na aparência física, né? Sim. Cara, imagina que assim, ó, eu posso programar absolutamente tudo que eu vou fazer, a hora que eu vou fazer. E isso tá ligado à propaganda, ao marketing. A propaganda é uma forma de comunicação que eu tenho total controle. Eu só estou mudando o formato, entende? Então a gente está vendo muita propaganda, a gente nunca viu tanta propaganda quanto vê hoje, só que ela está disfarçada de postagem, de podcast, de post, sair da academia, né? Aquela coisa simples, mas que ela tá lá, né? E a gente só precisa tomar cuidado para não ficar artificial. Isso. Não tem problema eu postar minha vida inteira se isso faz parte de mim.
Não tem problema nada do que eu faço, desde que isso é meu. É real. Isso é real. É real. É meu. É o que eu chamo de coerência. Existe coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu efetivamente Exato. pratico? Porque o marketing não é a ciência da mentira. Nenhum livro de marketing vai dizer para você mentir. Vai dizer para você gravar um podcast fingindo que tem 1000 pessoas te assistindo, fingindo que alguém te entrevistou e ninguém te entrevistou. Nunca vai dizer isso. E nenhum autor sério vai mandar você fazer alguma coisa que é mentirosa. E é interessante que eu tenho percebido como é possível ser leve nesse contexto. Eu tenho passado um momento de vida que eu percebi que o esforço ele é relativo ao que faz sentido para você. E um dos meus starts nisso, né, porque eu tenho 2 filhos, eu tenho um contexto de vida muito de execução e fazedor. Então, tudo que eu faço para os meus filhos é um presente. Olha que beleza. Quando eu mudei o mindset para isso, e existe, né, o meu formato de trabalho hoje, ele atende a pessoa que eu sou e a vida que eu tenho, e a sensação de esforço é muito diferente. Então, quem é verdadeiro cansa menos, porque eu não preciso ser uma pessoa com você, uma pessoa com ela, uma outra pessoa quando eu estou na escola, ou estou na festinha, ou estou ali desenvolvendo a minha espiritualidade. Isso traz descanso, isso traz leveza, isso traz a possibilidade, inclusive, de estar aqui. Se a gente tivesse medo dessa exposição ou de parecer não verdadeiro, possivelmente a gente não estaria aqui hoje. Isso. E eu fico pensando o quanto isso está adoecendo as pessoas. Isso é bom porque tem serviço para vocês, né? Essa falta de coerência ou esse uso constante de máscara, eu não estou generalizando, mas a maioria, talvez a maioria, usa máscaras. E isso traz problemas de saúde para essa própria pessoa, porque não está leve, não está atuando dentro daquilo que é a essência dela, mas quem assiste mira naquilo ali e diz, eu quero ter essa postura, eu quero ter essa vida, eu quero isso, e não consegue bancar, e isso fica insustentável, e as pessoas estão adoecendo também por conta disso. O Brasil está batendo recordes de adoecimento mental. A gente está vendo isso aí. Ontem saiu uma pesquisa super com dados que está aumentando assustadoramente o índice de adoecimento mental. Está vinculado às empresas? Tá dentro dessa nova norma que vem por aí? Está. Mas o quanto disso também não é responsabilidade das próprias pessoas? Com conteúdos que ela consome, aquilo que ela vê, aquilo que ela escolhe, aquilo que eu escolho estar no meu feed. Hoje eu sou muito seletiva com aquilo que vem para o meu feed, do Instagram, do LinkedIn, que são as 2 redes principais que eu tenho. Aquilo que eu ouço no Spotify, aquilo que eu ouço no YouTube, aquilo que eu estou ouvindo nas redes sociais. Sou muito seletiva com isso. Por quê? Porque eu tenho que ter essa responsabilidade com a minha pessoa. O filtro é seu, né? O filtro é meu, a responsabilidade é minha. Sim, a gente precisa parar de ficar transferindo responsabilidade. Como que isso passa aqui ou passa ali? Não, como que você está assistindo? Entendeu? Se tá passando ou não tá passando, isso não é problema seu, porque não foi você que determinou o que passa. Agora, se você tá assistindo, é problema seu. Entende? Eu preciso trazer de volta o locus de controle interno. Enxergar de onde que a decisão passa. E aí volta em qual assunto que a gente está falando? Honestidade interna. Honestidade interna. Ó, a Carla falou uma palavra que é coerência. Até pouco tempo atrás, se você entrar no meu site, você ia encontrar lá assim, ó, meus valores. Confiança, precisão e transformação. Eu preciso que você confie em mim, me conte da sua empresa, do seu problema, para eu ter dados precisos e eu transformar isso em uma nova realidade junto de você, certo? Só que eu precisei adicionar mais um valor. Eu preciso de coerência. Então, pus precisão, confiança, precisão, transformação e coerência. Porque o meu plano, o plano de marketing tem que ser coerente com a vida do meu cliente. Porque assim, ó, se eu tiver 10 milhões de reais, deixa eu te falar, qualquer cliente vai fazer um bom plano de marketing, entendeu? De porte pequeno, médio. Qualquer um.
Mas não necessariamente isso é viável para ele. Não necessariamente isso é honesto com ele. Não necessariamente isso é honesto com o cliente dele. E aí eu crio aberrações e fica parecendo que a gente está vivendo num mundo louco. E aí o cliente fala assim, olha, eu vou te contratar, mas não faz isso não, tá? Você vai me pôr para fazer isso ou aquilo? Não, não vou. Não sei nem o que nós vamos fazer. Preciso te conhecer primeiro. Lembra da confiança? Se você confia em mim. Então, para depois eu ter seus dados, suas informações, aí eu vou transformar, mas eu vou transformar de forma coerente. A incoerência daquilo que eu quero com aquilo que eu sou, daquilo que eu posso. Entende? Está reinando. Então, quantas e quantas pessoas estão adoecendo mentalmente porque são incoerentes com elas mesmas. Sim. Entende? Ela odeia gravar vídeo, fazer conteúdo na internet, mas ela tem que fazer. Tem aí você que, pergunta, né? Tem que. Aí Não. você fala, quem falou para senhora pessoa, que você tem que fazer alguma coisa? Você não tem que nada. Você não tem que nada. Porque até outro dia, você estava vivendo sem esse negócio. Agora, é lógico que eu não posso engessar os negócios. Se eu não vou me dispor a fazer determinadas estratégias digitais, eu vou precisar fazer outras estratégias. Eu não posso simplesmente virar as costas para o mundo. O mundo está mudando e a passos largos. Obviamente, eu preciso ter um mínimo de adaptabilidade, conseguir chegar a outros públicos, com outros canais e tudo mais. Está tudo certo. Mas eu não posso me trair para isso. E é um nível enorme. Por quê? A frase mais perturbadora que eu aprendi com o Bert e várias decisões da minha vida têm sido tomada em cima dessa frase é que o adulto não fica doente. Então, quando a Carla traz esse dado, e é realmente verdadeiro, hoje no Brasil, as 3 primeiras causas de afastamento no trabalho são de ordem mental. Ansiedade, depressão e burnout. Burnout entrou, né, com aceitação de afastamento como doença há pouquíssimo tempo. Então, a gente está falando aqui sobre negócio, sobre se expor, sobre fazer o próprio dinheiro e principalmente sobre essa postura de não dependência do Estado. Mas é num nível de esse caderninho tem a ver comigo, o meu trabalho tem a ver comigo, a forma como o meu líder gere o negócio tem a ver comigo. Com respeito e verdade é possível, mas decisões precisam ser tomadas e coisas difíceis precisam ser feitas. Ô, Renato, e não tem nada a ver com aquela frase boba que é trabalhe com o que você gosta e nunca mais tem que trabalhar. Não, eu morro essa frase a minha frase é trabalhe com o que você gosta e odeie o que você gosta. Odeie o seu hobby, né? Eu faço bolo, aí eu vou abrir um negócio de bolo, eu vou guiar da paixão, odeio. Transforme em trabalho. Ele no trabalho. Porque, Sim. gente, todo trabalho tem parte chata. Sim. Todo trabalho Por tem que parte todo trabalho chata? tem parte chata? Por quê? Porque é coisa de adulto. Exatamente. Vida adulta, a vida adulta não é tão legal assim. A vida gostosinha, tranquilinha, é de quem é da criança. Exato, né? Na vida adulta tem vida imposto, adulta, tem cronograma, tem data, eu tenho que abrir um negócio, eu tenho que ir Tem lá. responsabilidade. Exatamente. Tem Então, se tá responsabilidade. gostoso, tá errado. Diferente do que faz sentido. Eu Quando acho a que- gente eu tá acho na que verdade no sentido, fica gostoso. Pode ficar, eu acho que equilibra as duas coisas. Pode ficar gostoso, às vezes vai ficar chato, às vezes fica gostoso e chato. Sim. E a gente vai fazendo essa troca, esse Ó, equilíbrio. eu fui professor universitário por 21 anos seguidos. Fui padrinho de 29 turmas que eu dei aula. Então, assim, não tem jeito de falar que eu não gosto de dar aula. Mas eu odeio corrigir prova. Entende? É um saco. O Brasil precisa de mais empregos ou mais empresas? Não, às vezes precisa de gente que não tem preguiça. Quando você decidiu que é mais viável você fazer dinheiro do que ser empregado de outra pessoa? Desde sempre. Assim, ó, lógico, assim, meu primeiro emprego, eu não recebi para isso. Eu bati na porta da empresa e falei assim, eu preciso trabalhar nesse lugar aqui, porque isso aqui vai me dar conhecimento, alguma coisa. Bati na porta, descobri o nome do dono e falei, eu quero falar com fulano. Ah, quem? É sobre o quê? É o Luciano. A mulher, menino de tudo, a mulher foi lá, me chamou o cara, fui na sala do cara me olhou, pois não. Falei, eu quero trabalhar aqui. Ele falou, não tem vaga. Eu falei, não, eu trabalho de graça.
Ele falou, pode começar amanhã. E eu fui embora. E no outro dia eu cheguei e falei assim, você é doido, menino? Como é que você chama mesmo? Eu falei, Luciano. Ele falou, você vai trabalhar de graça mesmo? Eu falei, não foi o que eu combinei com você? Eu preciso aprender a trabalhar, ainda sou estudante. Então ele ficou me olhando meio assim. Passou muito pouco tempo e falou, cara, vou ter que te pagar alguma coisa. Não dá pra você ficar aqui trabalhando no dia que você trabalha, porque eu peguei para trabalhar. Depois disso eu trabalhei em outras agências como empregado, carteira assinada, e na última vez que eu tive carteira assinada, de repente eu era sócio. Sabe quando de repente você fala assim, agora eu virei sócio. E aí depois que eu virei sócio, eu saí do negócio e há 17 anos trabalho sozinho. Antes eu tinha 20 e tantos funcionários, sócio, tudo. Há 17 anos eu tenho eu, né? É um fator limitante de crescimento? Sim, mas é viável na minha vida e é honesto para mim. É um fator de paz. É um fator de paz. Porque com certeza isso tem a ver com algum valor essencial seu. A paz. A paz. Sim. A paz. Que é uma coisa que eu não tinha quando eu trabalhava, quando eu tinha vários funcionários. Por quê? Porque se você tem algumas responsabilidades, talvez você não queira elas. E eu não sou obrigado a ter todas as responsabilidades. Algumas sim, algumas são minhas, né? Mas muitas não. Eu posso escolher algumas guerras que eu vou lutar. E aí eu falei, bom, eu quero ter funcionário? Não, não tô afim. Quero trabalhar sozinho. Por quê? Porque eu posso construir um modelo de negócio que sirva a mim e não eu a ele. Os modelos de negócio que eu tinha serviam a outros e não a mim. Isso não é uma questão de egoísmo, é uma questão de vivência e sobrevivência. Clareza eu precisava também. encontrar um jeito de eu trabalhar, de eu não odiar meu trabalho, de eu gostar do que eu faço, porque tem um estudo que já foi feito há muito tempo que ele diz o seguinte, 30%, né, um terço da sua vida, você passa dormindo. Tem gente que dorme mais do que isso, né? Mas em média, As mães não. Né, as mães não. Um terço da vida a gente passa dormindo, um terço da vida a gente passa trabalhando e um terço da vida a gente passa fazendo todas as outras coisas. Então, se um terço da minha vida eu vou passar trabalhando, tem que ser bom demais. Não, duas decisões muito assertivas é o parceiro de vida e o trabalho. Né? Então, faz Porque sentido. o colchão, a gente troca o colchão, a gente pode fazer um investimento no colchão. A gente dorme até no chão se for necessário. Exatamente. Agora, o parceiro e o trabalho são dois pontos importantes. Mas se essas outras coisas, duas coisas, desassossegarem você na vida, Sim. isso é muito danoso. E tem mas, um outro você fator... pensa assim, Carla, desculpa te cortar, mas pensa o seguinte, e é um negócio que eu penso pra mim, se em casa vai bem, tudo pode ir bem. Mas se em casa vai mal, fica tranquilo que tudo irá mal. Eu só gostaria de colocar um parêntese que eu entendo em casa como o seu lar é você. Porque às vezes essa conotação de em casa a gente ainda pode tentar transferir um peso feminino, né? Que se o meu lar ele é totalmente bem cuidado e gerenciado, eu vou ter um desempenho melhor no trabalho. Isso é real e oficial, né? A gente tem dados sobre isso, mas só para deixar essa divisão aí clara. A gente sabe hoje que a tecnologia, ela influencia a nossa forma de viver. Eu estava falando esses dias para minha filha que para alguém ligar na minha casa, era um telefone fixo e a pessoa tinha que ter a coragem de ligar, porque tinha a possibilidade de 6 pessoas atender, inclusive papai, para depois falar comigo. Ela ficou, assim, horrorizada, né? E recentemente eu li um livro que chama 24/7, que ele fala sobre como a nossa vida mudou com esse acesso a, hoje, as lojas. A gente encontra lojas abertas 24 horas por dia na internet, né? Antigamente, para comprar um negócio no domingo, era no posto de gasolina, morrendo de medo do preço, e era se precisasse. Isso traz uma falsa sensação, além do empobrecimento da linguagem e da falta de gentileza, traz a falsa sensação do acesso 24 horas. Sim. O que você acha disso? Bom, eu sou totalmente contra essa coisa do acesso 24 horas, porque ninguém quer. Eu quero te acessar, mas quando você me acessa, eu já não gosto tanto, entende? Então, assim, é muita gente querendo respeito e pouca gente querendo respeitar. Então, eu sou
até hoje sou a única pessoa que eu conheço que não tem WhatsApp, nunca tive. Continuo sem WhatsApp. Eu achei Sigo em incrível frente. isso. E eu não tenho birra com o WhatsApp, eu faço estratégias ligadas ao WhatsApp e tá tudo certo, mas pra mim eu não quero. Por quê? Porque desde que o WhatsApp surgiu, eu enxerguei que assim, ó, as pessoas não vão saber usar. Por quê? O WhatsApp é uma porta. Aliás, na verdade não é uma porta, ele só tem o portal. A porta não existe. Então, as pessoas se acham no direito de mandar mensagem. Não, depois ela vê. Ou manda mensagem e se a pessoa não vê, liga. Cobra. Cobra. Então, ele criou Ele ficou tão mal utilizado. É uma ferramenta maravilhosa, pessimamente utilizada. Por quê? As pessoas acharam que porque eu posso mandar a mensagem, e é uma ilusão muito grande, vou falar por quê, o outro tem que receber. Para começar, eu sempre pude mandar mensagem, tem o SMS. Porque o povo manda texto, você usa SMS, vai, me diz a diferença. Tudo é texto, chegou texto do mesmo jeito. Para de bobagem. Então o povo fica com uns preconceitos bobo, umas besteiras, e não olha a profundidade do problema. Não é você mandar a mensagem e deixar de mandar, é o jeito que você manda, é o caráter daquilo que você manda, é a hora que você manda, é o nível de cobrança que chega junto disso. As pessoas não são obrigadas a estar disponíveis para você a todo momento, porque você também não é obrigado a estar disponível para ninguém. Você tem a sua família, tem sua casa, seus afazeres, o seu descanso. Eu sou corredor, eu sou maratonista, faço maratona e ultramaratona. E o meu treinador fala uma coisa que é importante demais da conta. O descanso faz parte do treino. Isso. O descanso faz parte do treino. O WhatsApp não deixa você descansar. O cansaço mental, né? Seja mental, seja físico, seja espiritual, a gente precisa descansar. Sim. Assim, ó, eu sou super espiritualizado, eu vou rezar o dia inteiro, você vai cansar. Entendeu? Eu vou ler porque eu sou intelectual e eu quero ler o dia inteiro, vai cansar. Eu vou correr o dia inteiro, vai machucar. Então, assim, ó, precisa do descanso físico, mental, espiritual. Eu preciso parar. Até Deus descansou. Até Deus descansou, né, Carla? Até Deus tá lá na Bíblia, até Deus descansou no sétimo dia. No sétimo dia, né? E a gente louco querendo ficar super produtivo. Não parar em nome de quê? Em prol de quê? Essa é a minha grande provocação, sabe? Porque assim, todo mundo tem que ficar rico. Eu não posso só ter uma vida boa. Entende? Assim, ó, eu fico pensando muitas vezes assim, até onde é o suficiente. Eu falo muito sobre a suficiência porque é diferente da abundância e do exagero. O suficiente é aquilo que eu preciso. A abundância é quando eu tenho, me sobra. E aí o que eu faço da abundância? Eu me recluso a ela e começo a buscar o exagero, ou eu faço a abundância abundar, transbordar na vida do outro. Entende? Se eu enxergar a abundância como o ponto de partida para eu transbordar, para eu usar lá a parábola dos 12 talentos, né? Aquilo que te foi dado, se você multiplicar, mais lhe será dado, né? Se você guardar, tudo aquilo você perderá. Então, se eu ficar só naquilo que é suficiente, pode ser que eu perca tudo. Se eu ir para a abundância, é importante que eu transborde. Mas se eu ficar no exagero, isso vai me matar, isso vai me afogar, isso vai acabar com a minha vida. Então, até onde que eu preciso ir? Até onde eu tenho que ganhar? Até onde que eu tenho que ser produtivo? Eu falo que eu estudei muito para um dia ir para a zona de conforto. Porque é isso. Quem não quer ter conforto na vida? Por que você tem uma casa enorme, compra uma poltrona que custou o olho da cara para você sentar, para você ter conforto? Aí tudo saia da zona de conforto. Não fique na zona de conforto. Até que dia? Até que dia que eu vou ficar só vivendo no desconforto, que é diferente de eu não ficar acomodado. Eu posso ter conforto e não estar acomodado. Enxergar a minha situação. Então, essa coisa do sai da zona de conforto é o primeiro motivo para eu levantar e ir embora de uma palestra. É o primeiro, assim, ó. Depois, né, trabalhe no que você gosta, essas frases idiotas, tudo. Isso me mata. Por quê? Porque tá matando as pessoas. A gente precisa enxergar que a saúde mental, né? Não adianta eu fazer terapia, só que eu saio da terapia e esculhambo minha vida no trabalho, na bebida, em qualquer coisa. Encontrar um ponto de equilíbrio
o que o budismo fala do caminho do meio e que serve para qualquer um, porque não só o budismo fala, mas todas as religiões vão falar sobre o equilíbrio, encontrar um ponto, né, que eu estou ali realmente equilibrado, entendendo a minha vida, tendo consciência, estando no lado adulto do processo, me coloca à disposição de estar saudável e ter uma vida plena, uma vida de paz. Eu aprendi há muito tempo essa questão de a gente dá muita carga, mas e a descarga? E o desfrutar? Onde é que fica? Porque aí eu construí uma belíssima casa, tenho um sofá extremamente confortável, mas eu utilizo isso? Eu usufruo disso? E aí você falou de caminho do meio, né? E eu já vi um vídeo seu sobre o caminho de Santiago. Sim. Brevemente, fala para nós. Quais Melhor foram as viagem. principais lições do caminho de Santiago na sua Primeiro vida? que eu fiz em silêncio, então ficar em silêncio hoje pro povo é uma dificuldade imensa, né? Eu fiquei em silêncio, fiquei 13 dias em silêncio, foi uma benção na minha vida, sem falar com ninguém, né? Nem comigo mesmo, então é só com Deus, assim. Então só isso já é muito bom. Mas o caminho de Santiago, você não precisa fazer ele de forma religiosa, você pode fazer de forma espiritual. Sim. Olhar para dentro, né? Primeiro olho para dentro, depois olho para fora. Né? Tá essa trend aí, né? Primeiro começa, depois melhora. Não, filho, primeiro olha para dentro, depois olha para fora, né? Então, olha, o que eu acho legal do caminho é que assim, ele nunca vai ser o mesmo para ninguém. Você pode fazer do lado do seu marido, do lado da sua esposa, do lado dos seus filhos, você vai fazer de um jeito e eles vão fazer de outro. As visões serão diferentes. E é uma delícia. Foi a viagem mais barata e a melhor viagem da minha vida. Porque é um momento de reconexão, de integração, sabe? Então, é um momento realmente bom. Tá? E eu falo essas coisas, parece que eu sou aquele povo que abraça a árvore. Eu não abraço a árvore e morro de preguiça. Eu sei que você é muito pé no chão. Eu sou muito pé no chão, mas eu não abraço. Porque às vezes a gente fala essas coisas e o povo... você é da turma que abraça a árvore? Nunca. Nunca. Adoro árvore, mas não abraço árvore. Então eu não sou essa turma zen demais, não. Mas eu acho que é importante o desconectar, o descarregar, o né? silenciar. O silenciar, o parar. Assim, tipo, o que você está fazendo? Nada. Mas como você não está fazendo nada? Você não fez nada. Já viu quando alguém fala assim, nossa, não fiz nada hoje. Que beleza, né? Que bênção, né? Que bênção, você conseguiu. Consegui. Por quê? Porque todo dia a nossa agenda é uma loucura. Né? A nossa agenda é aquela coisa... frenética. E aí um dia eu falo assim, não fiz nada. A pessoa até te olha, tipo, nossa, ele foi improdutivo. Que tristeza pra você, né? Porque pra mim não. O dia que eu consigo não fazer nada, provavelmente eu descansei. E Luciano, o que você acredita que seu pai fez de essencial para você se tornar o homem que você é hoje? Vamos pensar sobre o pai, né? Sobre o pai, sobre a mãe. Sobre o pai. Sobre meu pai. O que meu pai fez para me tornar quem eu sou hoje? Meu pai me ensinou sobre a verdade. Né? A gente precisa agir com a verdade. É a coisa mais importante da nossa vida. A verdade traz paz. A mentira traz tristeza, traz dor, traz tudo de ruim. A verdade traz paz. Luciano, agora você olha para a sua câmera. Sim. E você vai contar para nós onde é que as pessoas podem te encontrar. Quais são suas redes sociais? Ah, tá. Você pode me encontrar em Uberlândia. Uberlândia é uma cidade grande, mas não tão grande assim. Então você pode me encontrar em Uberlândia tranquilamente. Mas rede social, eu uso o Instagram, @LucianoAraújoPro. Tem o meu site, lucianoaraújo.pro.br. Tem o LinkedIn e tem meu e-mail, propósitoemarketing@gmail.com. Pode falar comigo. E o telefone, só para pessoas autorizadas. É isso. E você, dona Carla, onde achamos você? Vocês me encontram no Instagram, Carla R. Limas. Vocês me encontram também no LinkedIn, Carla Lima. E é isto, nessas duas redes. O meu e-mail, carlarlimas@hotmail.com. É isto. E você, Renata?
Eu sou a Renata Cordeiro, renata.c.cordeiro no Instagram. Enviem perguntas, enviem o que vocês gostariam de saber. Lá é o canal mais fácil para achar as outras informações. E eu quero agradecer muito por vocês, para quem chegou até aqui. E nosso botão vermelho está aqui. E encontramos vocês na próxima. Muito obrigada. Muito obrigada, Luciana. Obrigado a vocês.